Descubra a origem e ascensão de uma das teorias da conspiração mais impactantes de todos os tempos ao me acompanhar em uma exploração da sociedade oculta dos Illuminati. No decorrer da história, nosso mundo, e até mesmo o universo estão repletos de mistérios. Contudo, focando especificamente na Terra, certos eventos despertaram a sensação de terem sido orquestrados por uma entidade ou com objetivos próprios em mente. Essas figuras desconhecidas, conhecidas como pessoas nas sombras, ou até mesmo poderes ocultos, têm sido a fonte de inúmeras teorias conspiratórias ao longo dos anos. Sem dúvida, uma das mais proeminentes é a questão dos Illuminati. Este grupo, de influência global e poderoso, tem sido objeto de especulação. Uma ironia marcante em relação a essa teoria da conspiração é que ela tem fundamentos reais. De fato, os Illuminati foram uma sociedade secreta composta por indivíduos poderosos, cujo objetivo era afetar o mundo em geral. No entanto, a duração exata desse grupo, a extensão de seu poder real, e sua atualidade na manipulação dos eventos são questões que suscitam dúvidas. A verdade é um tanto complexa, mas vamos apresentar tudo detalhadamente, começando pela história do grupo. Então, onde tudo isso começou? Bem, a história tem início com os Illuminati da Baviera, fundados por um professor dessa região, acredite ou não. Quanto ao propósito desse grupo, ele era sinceramente bastante simples. O professor acreditava firmemente que certas ideias sociais e concepções religiosas estavam desatualizadas, sendo consideradas como o fim último da sociedade. Se refletirmos sobre isso, não é tão radical. Ao longo dos anos, a humanidade tem enfrentado uma série de noções preconcebidas sobre as pessoas, crenças e estruturas sociais, que nos foram criadas como corretas, mas que na realidade não são. O professor desejava ajudar as pessoas a compreenderem isso, a iluminá-las quanto a essa perspectiva. Agora, caso você esteja curioso, sim, ele planejou que fosse uma sociedade secreta. Há registros documentados de que ele seguiu o exemplo de outros grupos, como os Cavaleiros Templários e os Maçons. No entanto, seu objetivo não era conquista ou poder, mas sim promover a liberdade. Essa ideia é familiar, não é mesmo? O professor desejava ajudar as pessoas a compreenderem isso. Há registros documentados de que ele seguiu o exemplo de outros grupos, como os Cavaleiros Templários e os Maçons. No entanto, seu objetivo não era conquista ou poder, mas sim promover a liberdade. Essa ideia é familiar, não é mesmo? Sim. Esse grupo foi estabelecido com o objetivo de apoiar a liberdade de todas as crenças religiosas e fomentar a realização rápida da felicidade universal. Sim, esse grupo foi estabelecido com o propósito de apoiar a liberdade de todas as formas de demonstrar religiosa e promover a manifestação rápida da felicidade universal. Essa abordagem não é semelhante a um sistema de crenças específico das colônias antes da Revolução. Uma guerra. Certamente parece assim, embora este grupo esteja localizado na Baviera e tenha sido formado alguns meses antes da Declaração de Independência ter sido redigida e assinada. O professor Ada Weishaupt não era ingênuo. Ele tinha plena consciência de que, se quisesse ter sucesso, precisava garantir que seus membros pudessem auxiliá-lo em seus objetivos. Portanto, todos os membros da sociedade precisavam ser aprovados por outro membro, ter uma origem familiar abatida ou possuir riqueza, e sem dúvida, o aspecto mais crucial, possuir fortes conexões sociais e laços com o mundo ao seu redor. Por que esses aspectos eram relevantes? Como mencionado, para realizar coisas, é necessário contar com pessoas que tenham a capacidade de fazê-las. Especialmente no século XVIII, o grupo foi fundado em maio de 1776. A riqueza e o status social foram mais importantes do que nunca. Se você tivesse um grupo de indivíduos de classe baixa, por exemplo, em termos de status, poderia difundir suas ideias, mas não teria um impacto significativo a menos que tivesse um número adequado de membros.
Em contraste, se você possuísse riqueza para acessar certas cargas sociais ou tivesse influência sobre pessoas poderosas, poderia fazer as coisas acontecerem rapidamente. Os Illuminati da Baviera não eram apenas um grupo, eles também tinham sua própria estrutura hierárquica e sistemas. Ao ingressar no grupo, você recebeu o título de iniciante, e, ao trabalhar com o grupo, poderia alcançar posições mais elevadas. Por volta de 1784, estima-se que havia entre 2 e 3 mil membros no grupo Illuminati. Esses números são consideráveis para crescer em cerca de 8 anos. Especialmente considerando a inspiração que o mundo enfrentou na época, graças ao movimento revolucionário. No entanto, o que pode surpreender você é que, quando o grupo abastecido esse tamanho, eles não eram apenas um grupo de seguidores, mas sim um grupo de indivíduos influentes. Eles contavam com médicos, políticos, escritores e outros profissionais, todos fazendo parte do grupo. E aparentemente, possuíam influência, ou pelo menos, o poder de influenciar outras pessoas. Poderia alcançar posições mais elevadas. Se quisesse ter sucesso, precisava garantir que seus membros pudessem auxiliá-lo em seus objetivos. Portanto, todos os membros da sociedade precisavam ser aprovados por outro membro, ter uma origem familiar abatida ou possuir riqueza, e, sem dúvida, o aspecto mais crucial, possuir fortes conexões sociais e laços com o mundo ao seu redor. Por que esses aspectos eram relevantes? Como mencionado, para realizar coisas, é necessário contar com pessoas que tenham a capacidade de fazê-las. Especialmente no século XVIII, o grupo foi fundado em maio de 1776. A riqueza e o status social foram mais importantes do que nunca. Se você tivesse um grupo de indivíduos de classe baixa, por exemplo, em termos de status, poderia difundir suas ideias, mas não teria um impacto significativo a menos que tivesse um número adequado de membros. Em contraste, se você possuísse riqueza para acessar certas cargas sociais ou tivesse influência sobre pessoas poderosas, poderia fazer as coisas acontecerem rapidamente. Os Illuminati da Baviera não eram apenas um grupo, eles também tinham sua própria estrutura hierárquica e sistemas. Ao ingressar no grupo, você recebeu o título de iniciante, e, ao trabalhar com o grupo, poderia alcançar posições mais elevadas. Por volta de 1784, estima-se que havia entre 2 e 3 mil membros no grupo Illuminati. Esses números são consideráveis para crescer em cerca de 8 anos. Especialmente considerando a inspiração que o mundo enfrentou na época, graças ao movimento revolucionário. No entanto, o que pode surpreender você é que, quando o grupo abastecido esse tamanho, eles não eram apenas um grupo de seguidores, mas sim um grupo de indivíduos influentes. Eles contavam com médicos, políticos, escritores e outros profissionais, todos fazendo parte do grupo. E aparentemente, possuíam influência, ou pelo menos, o poder de influenciar outras pessoas. Poderia alcançar posições mais elevadas. Por volta de 1784, estima-se que havia entre 2 e 3 mil membros no grupo Illuminati. Esses números são consideráveis para crescer em cerca de 8 anos, especialmente considerando a inspiração que o mundo enfrentou na época, graças ao movimento revolucionário. No entanto, o que pode surpreender você é que, quando o grupo abastecido esse tamanho, eles não eram apenas um grupo de seguidores, mas sim um grupo de indivíduos influentes. Eles contavam com médicos, políticos, escritores e outros profissionais, todos fazendo parte do grupo. E aparentemente, possuíam influência, ou pelo menos, o poder de influenciar outras pessoas. Poderia alcançar posições mais elevadas. Por volta de 1784, estima-se que havia entre 2 e 3 mil membros no grupo Illuminati. Esses números são consideráveis para crescer em cerca de 8 anos, especialmente considerando a inspiração que o mundo enfrentou na época, graças ao movimento revolucionário. No entanto, o que pode surpreender você é que, quando o grupo abastecido esse tamanho, eles não eram apenas um grupo de seguidores,
mas sim um grupo de indivíduos influentes. Eles contavam com médicos, políticos, escritores e outros profissionais, todos fazendo parte do grupo. E aparentemente, possuíam influência, ou pelo menos, o poder de influenciar outras pessoas. Poderia alcançar posições mais elevadas. Por volta de 1784, estima-se que havia entre 2 e 3 mil membros no grupo Illuminati. Esses números são consideráveis para crescer em cerca de 8 anos, especialmente considerando a inspiração que o mundo enfrentou na época, graças ao movimento revolucionário. No entanto, o que pode surpreender você é que, quando o grupo abastecido esse tamanho, eles não eram apenas um grupo de seguidores, mas sim um grupo de indivíduos influentes. Eles contavam com médicos, políticos, escritores e outros profissionais, todos fazendo parte do grupo. Eles podem não ter uma conexão direta com os Illuminati da Baviera, seja como pais fundadores ou descendentes, mas podem ser um grupo de pessoas inspiradas pelo que os Illuminati originalmente pregavam ao mundo. Um estado de espírito, iluminado, livre das amarras de diversas religiões e grupos. E é importante ressaltar que há muitas pessoas que afirmam ser parte dos Illuminati de alguma forma ou outra, inclusive mantendo um site oficial do grupo. Eles podem não ter uma conexão direta com os Illuminati da Baviera, seja como pais fundadores ou descendentes, mas podem ser um grupo de pessoas inspiradas pelo que os Illuminati originalmente pregavam ao mundo. Um estado de espírito, iluminado, livre das amarras de diversas religiões e grupos. E é importante ressaltar que há muitas pessoas que afirmam ser parte dos Illuminati de alguma forma ou outra, inclusive mantendo um site oficial do grupo. O tema dos Illuminati está tão presente na cultura popular e além disso, o grupo já teve participação em produções cinematográficas e programas de televisão, e inclusive se tornou parte do universo da Marvel Comics por meio de um conjunto de heróis que trabalha secretamente para salvar o universo e proteger as Pedras do Infinito. No entanto, quando se trata do mundo real, será que os Illuminati existem realmente da forma como as pessoas os imaginam? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e nos vemos na próxima vez no canal.